Boa noite, meus irmãos. É com alegria, é com satisfação e com um imenso prazer, realmente, que a gente retorna à casa de Paulo de Tarso, tá? A nossa sociedade espírita. Ainda estamos vivendo, nesse final do mês de outubro, esses dias de pandemia. Hoje, graças ao bom Deus, já bem mais controlada, onde já os casos já não são em número tão expressivo, mas ainda há necessidade de nos cuidarmos, de fazer os procedimentos sanitários. Então vamos levar o nosso pensamento ao nosso Deus de amor e bondade e agradecer. Obrigado, Senhor, e que a Tua luz possa sempre iluminar todos nós que fazem parte dessa congregação religiosa. Que a Tua luz também ilumine os lares das pessoas que estão agora nesse momento nos ouvindo. E que cada um possa, em pensamento, agradecer e fazer aquela oração que o Mestre amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E assim, dessa forma, recitando essa oração, damos início às nossas atividades desta noite. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos tecer comentários sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que tem como título Sede Perfeitos, tá? Que vai nos falar, de algo que nós precisamos ir atrás, correr atrás. Ou seja, nós somos alunos do Mestre Jesus. E nós, como espírita, temos uma doutrina que tem um tripé doutrinário. Diferente de todas as outras religiões, nós temos a ciência, a filosofia e a religião. Então, a quem mais for dado, mais será exigido. E é exigido um pouco mais de nós. Porque não basta apenas nós fazermos a oração, fazermos a prece, mas não tivermos o exemplo, tá? Não tiver a dedicação. Porque nós já aprendemos a lição do Mestre. Embora ainda esteja nas séries iniciais desse aprendizado, nós já somos capazes hoje de praticar alguma coisa que o Mestre ensinou. De tantas maravilhas que ele nos deixou. A Casa Paulo de Tarso, há muito tempo, eu vou dizer há 66 anos, vem nessa prática doutrinária de um livro Evangelho segundo o Espiritismo. E se faz esse estudo mês após mês, quinta após quinta, ano após ano, nesse decorrer desse tempo. Então nós já aprendemos alguma coisa. Só que ainda não conseguimos praticar. Nós ainda temos limitações quando estamos no estudo. E é por isso que nós vamos pensar dentro desse capítulo, que é tão maravilhoso, que tem tantas coisas boas, mas como não dá para se falar de tudo, lamentavelmente, porque o tempo é muito exíguo, então nós vamos falar algumas coisinhas desse capítulo, para que a gente possa, em casa, fazer uma reflexão mais profunda. Porque hoje não basta apenas nós virmos aqui e ler. Não basta nós vir apenas ficar ouvindo, mas não refletir aquele que entra no ouvido e sai no outro. Nós temos que reter o conhecimento. E retendo o conhecimento, nós vamos poder praticar. Caracteres da perfeição. Uma leitura a miúde desse item. Ver o que quer dizer, o que está dizendo Kardec para nós, o que os espíritos de escola estão dizendo para nós. O homem de bem. Vamos ler, vamos fazer uma reflexão, linha a linha, para ver se nós estamos nos enquadrando, pelo menos aí, os bons espíritos. E a parábola do semeador. Essa parábola quer dizer muito para nós espíritas. Quando a gente faz um estudo dessa parábola, certamente nós vamos mudar a nossa rota a partir de então.
as instruções dos espíritos, o dever, os espíritos superiores e os inferiores, o homem do mundo, cuidar do corpo e do espírito. Então são todos esses itens que congregam e que estão, né, nesse capítulo 17, Sede Perfeitos. Mas nós vamos lá, de imediato, né, buscar uma reflexão sobre a parábola do semeador. E aí que eu quero que todos prestem atenção e comecem realmente a pensar, será que eu estou sendo um semeador? Bem, não sei realmente. Mas a gente sabe que é um pouco complicado, é um pouco difícil. Tá? Então, o que é semear? Né? O que é semear para nós? A nossa vida é plantar. Né? A gente vai, prepara a terra, né? Quem tem um pouquinho de conhecimento de agricultura sabe disso, tá? Tira todo o inso da terra, limpa direitinho, põe uma terra que seja uma terra fértil e joga ali a semente. Claro que nós aqui, como pessoas humanas, nós temos que ver qual é a lua, né? Qual é o mês, qual é a estação do ano, se tem muita chuva, se tem muito sol, enfim, tá? Cuidar para que os pássaros não venham e comam essa semente. Então, semear é isso. E aí, depois de alguns dias, de algumas semanas, começa a nascer os brotos. Posteriormente, se prepara novos canteiros e faz a separação, né? E lá vai dar frutos, ou vai dar os legumes, ou vai dar as verduras que a gente precisa. Mas será que semear nessa parábola do Senhor é exatamente isso? Claro que é isso e muito mais ainda. Porque semear os ensinamentos do Mestre é algo maravilhoso, é algo que nos dá prazer, é algo que nos dá felicidade. Só que às vezes nós esmorecemos. Às vezes parece que é cansativo. Parece que nós ainda não aprendemos a lição. Eu posso, mas eu posso fazer 1 hora por mês. Eu posso, mas só de vez em quando eu não tenho nada para fazer, eu posso. Não é assim que o Mestre está nos pedindo. Ele é um pouco exigente. Ele quer que nós doemos o nosso tempo quase integral para Ele. E é por isso que nós, às vezes, não conseguimos seguir ao nosso querido Mestre Jesus. Porque Ele pediu que o amor para Ele é um amor exclusivista. Então, se nós amamos Ele, se nós gostamos dEle, por que nós não pregamos, não fizemos o que Ele está nos pedindo? Mas vamos lá, né? Vamos dar uma olhadinha aqui só para nós podermos entender um pouquinho o que essa parábola do semeador quer nos dizer. Não vou ler tudo porque ele é extensa, mas ele diz alguma coisa assim de importância. No entanto, apesar de tudo isso, apresentar um trabalho aparentemente perdido por parte do semeador, a semente que caiu em solo fértil produz em quantidade tão abundante que, conforme dá a entender o sentido da parábola, suplantou em muito aquilo que deixaram de produzir as outras que se perderam na estrada. As outras que se perderam na estrada. Vocês estão vendo que eu não estou lendo a parábola, eu estou só agora tentando explicar, porque a leitura... Essa leitura da parábola fica por conta de cada um dos nossos irmãos. Nós temos que entender que nós temos que fazer a leitura. Nós temos que fazer o estudo em casa. Tá? Então a parábola, quando chegar em casa, vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que refletir. Então, nós já sabemos que algumas sementes caíram em terras não fértil, não produzida, que não produzia nada, ou porque tinha muito mato, muito espinheiro, ou porque caiu em terra muito pouco, nos pedregulhos, outras caíram na beira da estrada e as aves vieram e comeram. Então nós, como espírita, temos que saber já disso, isso já é lição sabida, e se ainda não é,
Está na hora de passar na livraria lá da Fergues, né, que está aberta, e comprar o Evangelho e começar a fazer o estudo. Porque nós precisamos estudar, sedimentar dentro de nós esse conhecimento. Porque só assim nós vamos fazer a mudança. Nós vamos estar parando arestas em nós. Se nós não fizermos isso, é tempo perdido. Ah, vou lá que o irmão vai me dar tudo já bem mastigadinho e pronto. Não, mas e eu estou praticando? Não, então não adianta. Então, nós só começamos a praticar quando já está sedimentado esse conhecimento interno aqui dentro de nós. É a mudança que nós precisamos fazer, tá? Que muitos de nós dizemos a reforma íntima. Deste modo, não importa o esforço reto do bem, nem a renúncia ao mal. Mais do que isso, é indispensável que se empenhe o semeador, que somos nós, tá? Em espalhar a semente para todos os lados, sem pensar se é adequado ou não o solo que a recebe, já que isso é um problema que se compete ao dono da semente resolver. Quem é o dono da semente? É o nosso mestre e amigo Jesus. Ele é o dono da semente. Ele só nos deu a tarefa de semear. Agora vamos perguntar para nós mesmos: será que nós estamos fazendo a semeadura adequada? E aí a gente baixa os olhos, faz a reflexão, e muitas vezes nós vamos ver que ainda não. Só que o tempo está passando. E o maior tesouro que Deus nos deu é o tempo. Só que ele não volta. Aquele que está perdido, está perdido. Ainda estamos iludidos com as coisas materiais. Ainda estamos fascinados pelas coisas da matéria. Embora nós, como espírita, já sabemos que a verdadeira vida não é aqui. Que a verdadeira vida é a vida espiritual. Aqui é um lugar de trabalho, e de muito trabalho. Mas a gente quer ser Chico, quer ser Divaldo, mas nós não fizemos nada que Chico e Divaldo fazem. Então não adianta. Tá? Ah, eu gostaria tanto de ser um Francisco de Assis. Mas tu faz o que o Francisco de Assis fez? Não, não faz. Então não adianta. Nós temos que nos esforçar. Então por isso que nós estamos falando aqui nessa parábola. O Pai, o único proprietário de tudo, é aquele que poderá estimular a singela cápsula a romper-se e a produzir de maneira abundante. O semeador que recebe a semente, mais ajuiza pelo seu critério despreparado qual é o solo onde deve depositá-la, está arvorando-se em funções para a qual não foi eleito, nem escolhido. A função de germinar e produzir pertence somente ao solo, sob o influxo da bondade do Criador. Então nós temos que fazer a nossa parte. E às vezes nem isso fazemos. A casa, às vezes, a gente diz, a seara é grande, os trabalhadores são pouco. A gente chama, às vezes, convoca, convida. E a pessoa diz, não posso, eu não tenho tempo. Porque eu tenho um compromisso. Porque eu tenho que fazer uma pós da outra pós. Então, quer dizer, não dá. E aí, quando vê, a existência está chegando ao fim. E a gente, nesta área da moralidade, ainda não se preparou. Então, teremos que voltar mais algumas vezes aos mundos de prova e expiação para conseguir pôr em prática os ensinamentos do Mestre, que já está aqui dentro de nós. Mas nós não conseguimos ainda semear esses conhecimentos. O convite são feitos por várias vezes. A presidência, a diretor do departamento espiritual e outros que comandam a casa convidam as pessoas, mas elas ainda dizem não. Por que será? Não estou preparado. Me falta condições.
Mas se nós estamos na nossa vida de relações, nós trabalhamos em empresas, nós desenvolvemos atividades muito mais complexas. Agora, falar de Jesus, explanar Jesus, é tão difícil assim? Não é. Com certeza não é. Nós falamos de política, falamos de futebol, falamos de trabalho, falamos de governo, falamos do clima, falamos do turismo, mas de Jesus não temos condições. Por que será? Então, meus irmãos, nós temos que nos predispor. E nós vamos começando aos pouquinhos. Aos pouquinhos. E a casa tem essa paciência, e nós temos essa paciência, e o público tem essa paciência, para todos aqueles que queiram iniciar na tarefa da codificação. Assim, não deixamos de nos iludir por uma visão falsamente sábia, que nos limita às ações no bem, apenas alguma semente espalhada no caminho, que julgamos mais adequado, segundo nossas estreitas concepções. Veja bem, da nossa visão muito estreita, nós achamos, não, se eu falar para fulano, para o Beltrano, para o Ciclano, eu acho que esses aí vão... Não compete a nós isso. Nós estamos uma coisa muito estreita. E nós vamos ver que na nossa vida de relação, nós temos essas dificuldades. Na nossa casa, com nossos filhos, que estão ali desde tenra idade. E a gente tenta semear o melhor possível a eles. E quantos deles nos decepcionam? Quantos deles não seguem nada daquilo que nós tentamos semear? É por isso que Jesus está nos dizendo, o semeador sai a semear, e semeia todas as sementes possíveis. Não só naquele terreno que ele acha que está fértil, que ele acha que está pronto para receber a semente, mas em qualquer terreno, em qualquer terra ele semeia. Porque poderá, da onde ele menos espera, ter frutos que vão render 10, 20, 30, até 100%. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter essa vontade de estar a serviço. E nós sabemos que o nosso mestre, quando ele pede, ele não aceita um não. Quando a casa onde a fé da esposa ou da mãe, por mais calorosa, sincera e verdadeira, é vista como desdém pelos que convivem diariamente com os seus exemplos luminosos, mas são incapazes de assimilar as lições. Certamente, se essa mulher devotada puder escolher o solo para lançar mais semente, escolheria o coração desses entes amados, que sonha em converter ao caminho que eles recusam sistematicamente em seguir. Nós sabemos disso. Quando nós temos filhos na adolescência, que a gente quer dizer, essa menina ou esse menino não serve para você. E eles dizem, pai, como tu está atrasado, tua era já passou, tu está por fora, tu não entende nada, eu é que sei. Eles fazem as escolhas dele. E às vezes dá errado, e eles dizem, porque tu agorou, tu não queria, tu fez um pensamento negativo, por isso que não deu certo. A gente não consegue convencê-los a mudar. Meu filho, quem sabe tu faz esse curso ou aquele curso que é melhor, onde tem mais emprego, tem mais condições de tu ter uma remuneração melhor no futuro. Não, pai, eu gosto de fazer isso. Agora porque tu gosta dessa área, tu quer que eu vá para lá. Parece que tudo dá ao contrário. Então a gente vê que lá naquele terreno que a gente conhece, desde pequenininho, a gente não consegue influenciar. Então nós temos que lançar semente em toda a terra, independente disso. Fazer a nossa parte. Se só se limitarmos a semear ali,
perderá todas as sementes, por falta de critérios, ou de visão espiritual, buscando converter os que ama, sem respeitar o tempo de conversão de cada um. Então, por isso, cada um tem o seu tempo. Embora estejamos todos hoje encarnados, vivendo aqui na Terra, neste ano de 2021, certamente nós estamos em graus diferentes de evolução. Então não adianta eu tentar convencer alguém que ainda não chegou ao estágio necessário de entendimento. Por isso que todos nós. E aí fica até um alerta para nós que somos da casa espírita, né? De todas as casas espíritas. É convidar a todos. Venham para cá. Venham ser aqui um trabalhador da nossa seara do bem. Porque nós não sabemos. Às vezes a gente fica escolhendo, eu vou chamar o fulano, eu vou chamar o beltrano. E aí a gente vai ter um não. E aí a gente vai vendo, a casa vai ficando pequena, os trabalhadores são poucos, as tarefas são gigantescas e nós não conseguimos dar solução. E estamos perdendo o nosso tempo. Nós espíritas, nós dirigentes, nós responsáveis. Porque nós já estamos na fase hoje de sermos responsáveis. Porque nós já divisamos já lá adiante que está chegando ao fim de uma jornada. E quem vai vir na retaguarda se ainda não preparamos ninguém? Então nós temos que pensar. São nossas responsabilidades como espírita. Nós não falamos para os outros, nós falamos para nós mesmos. Então vamos semear a semente do amor nesses corações. Buscar as gerações novas. É uma tarefa minha, da presidente, da vice-presidente, do diretor do departamento espiritual, do responsável pela infância e juventude da casa, ou das casas. Nós temos que fazer alguma coisa, não podemos ficar de braços cruzados. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas nós temos que dar o primeiro passo. Ficar de braços cruzados fazendo prece e oração não vai resolver a situação. Nós temos que ir em frente nessa busca. Então, por isso que a semente tem que ser lançada em todos os terrenos. Tendo obedecer o chamamento do amor, que a ninguém discrimina e nunca se recusa ao trabalho de lançar a semente. Ao dono da gleba que incumbirá a criação das condições necessárias para que as sementes produzam. E é nesse sentido, Deus é sábio e paciente, pedindo apenas que ou na prática do bem, o nosso esforço seja sempre o maior que nossas forças permitem. Pois ainda que se percam algumas sementes valorosas, outras cairão em lugares tão bem adubados que do que produzirem se compensará com abundância aquilo que se perdeu ao falirem as outras. Fazer o bem, no limite das forças, passa a ter sentido claro do esforço que se espera de todo cristão verdadeiro na face do mundo. Então nós temos que fazer um esforço com todas as nossas forças. Mas nós ainda, espírita, nós ainda como cristão,
nós ainda achamos que precisamos de férias. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Eu não posso, não, eu vou me dedicar tanto à casa espírita que aí vão achar que eu estou fanático. Então a gente arruma as desculpas para não se entregar à tarefa do mestre. Nós temos exemplo vivo no nosso querido Brasil. Chico Xavier se dedicou à tarefa até praticamente o último momento da sua existência carnal. Divaldo Franco, já chegando quase aos 95 anos, com cirurgias, com dores, com tudo, se dedica à tarefa até hoje. A nossa querida irmã Dulce, antes do desencarne, tinha diagnóstico médico. A senhora não pode mais fazer. A senhora está com um problema pulmonar muito grave. Logo que ela podia, ela levantava da cama e saía a semear. Saía a semear. E nós? O que estamos semeando? Será que é o suficiente? Será que nós estamos semeando todas as sementes que ganhamos? Ou vamos devolver porque não tivemos a coragem, não tivemos a dedicação, não tivemos a vontade de semear todas as sementes que o Pai nos designou? Então, meus irmãos, nós temos que pensar muito no que vamos fazer, porque sabemos que essa jornada ela é um pouco curta. Em algum momento, nós teremos que voltar à casa do Pai e prestar conta. Assim, meus irmãos, nós temos que pensar que nós somos o semeador. E nós temos o dever de semear. Muito longe mesmo. Não somos o dono do solo, nem da semente. Somos o dono apenas da vontade de semear. Quanto mais usarmos, mais seremos co-participantes da grande safra da bondade. Quanto menos vivenciarmos, mais seremos responsáveis pela fome de amor que avassalará o mundo, por não termos plantado o que deveríamos ter semeado. E de que valerá a Deus ter preparado ao longe a gleba fértil, com o melhor do seu adubo, se até lá não chegar a semente por preguiça ou desânimo do semeador? Então aqui nós estamos vendo que nós, espíritas, não podemos ter preguiça. Hoje eu não posso. Hoje eu não sei o quê. A gente vê, às vezes, trabalhadores de longa data na casa espírita, mas que ainda põem sempre à frente o seu interesse pessoal, o seu prazer material, acima do espiritual, porque não entenderam ainda a doutrina. E são trabalhadores da casa. São trabalhadores da seara espírita. E aí o dirigente é que fica, agora o que eu faço? Eu vou buscar alguém? Não pode ser assim. Nós não somos novatos. Nós já somos trabalhadores antigos. E quando Jesus disse, aquele que pegar na charrua e olhar para trás, não serve para estar comigo. Será que nós somos esse trabalhador? Que achamos que estamos fazendo um favor para Jesus? Não somos. Nós somos trabalhadores que queremos realmente chegar ao plano espiritual em situação muito melhor de quando lá partimos. Mas e o nosso esforço? Houve? Ou nós estamos mais naquele esforço ainda financeiro? Se for ganhar moeda, isso me serve, aí eu vou. Senão, não vou. Porque eu estou lá ajudando a casa, como questões assim.
Eu estou ajudando o presidente, a vice-presidente, eu estou ajudando. É voluntário meu trabalho, eu vou quando eu posso, quando eu tenho uma folga. Ué, será que a gente entendeu, então, a missão nossa aqui? Ou não entendemos ainda? Então, por esse motivo, eleva-se ante ao trabalhador responsável a noção de dever, que convoca o servo do Evangelho a essa ideia de amar a Deus mais que as criaturas, e amar as criaturas mais do que a si mesmo, no sagrado dever de fazer a vontade do Pai, e não deixar nenhum ângulo de sua vasta gleba sem as bênçãos da semente, de sua palavra e de seus exemplos de bondade e esperança, exteriorizados através do devotamento do semeador singelo. Pensemos, meus irmãos, quando viermos à casa espírita, quando viermos à seara de amor de Jesus trabalhar, que venhamos com dedicação, com vontade, com alegria de estar aqui. Porque Jesus é tudo para nós. Nós sabemos que Ele é o nosso Salvador. Ele nos traz a paz, Ele nos traz a alegria, e sabemos que um dia voltaremos à casa do Pai. Que Ele disse que há muitas moradas. E nós gostaríamos de estar uma morada muito perto desse homem bom. Porque Ele disse que não era, que bom é o nosso Pai que está no céu. Mas Ele foi o maior que passou aqui na face da terra. Ele é o modelo, Ele é o guia. E por que ainda nós temos tanta preguiça, né? Como diz aqui o texto? Tanta má vontade, às vezes, de fazer? Por que as coisas materiais nos atraem mais que as espirituais? Vamos fazer uma reflexão. Vamos dizer, como diz lá, vamos pensar nisso. Quem sabe, né? Quase nesse final do ano 2021, nós possamos começar a preparar, fazer um novo planejamento para 2022, muito mais dedicado ao nosso mestre e amigo Jesus, a Deus nosso Criador e ao próximo, e muito menos a nós. Que a paz desse mestre possa estar presente junto de todos nós, e agradeço a paciência que tiveram de me ouvir. E agradeço a Deus essa oportunidade na seara de Paulo de Tarso. Muito obrigado e uma boa noite.